Olá, gente, bem-vindo ao curso completo Mobile Dev. Aqui quem fala é o Ulisses Rein do canal Jovem Develop. Nesse curso você estará aprendendo Flutter com a linguagem de programação Dart e com esse conhecimento você vai conseguir desenvolver aplicativos para Android e para iOS com um SDK completo para que as suas telas sejam desenvolvidas de acordo com os padrões de qualidades mais altos atuais, né? Hoje eu consegui, né, consegui ativar o vídeo aí de novo, então a gente já vamos conseguir falar. Hoje na aula, né, a Bia não pôde participar por fechando meu sobrinho, o sobrinho dela também. E estamos aqui hoje com o Natan e com o Gustavo, né? O Natan vai compartilhar a tela dele, a gente vai continuar nos métodos helpers, né? E aí, conforme a gente conseguir avançar e o que a gente avançar nesses 25 minutos aí de aula, a gente espera realmente que isso seja útil para você. Eu ainda não tenho a vinheta então, de curtida, então deixe sua curtida aqui, deixe seu joinha, ative a notificação, enfim, faz tudo aquilo que gera engajamento aí, porque vocês podem pensar que não, mas isso gera um pouco de motivação, de sensação de que o propósito vale a pena continuar, porque tá alcançando objetivos que eu tenho também, que é de passar o conhecimento. Beleza? Eu comecei agora a compartilhar a sua tela, tá, Natan? Então a gente já pode começar seguindo o jogo a partir de agora. Deixa eu só verificar aqui um negócio. Aqui, pronto, agora eu compartilhei a tela certa. Bom, vamos lá. A gente começou, né, finalizamos ontem, né, o Gu fez os commits ali, apesar de eu ter abandonado ele. Eu passei sufoco. Passou um sufoco ali, o Natan ajudou, então você vê, no final das contas tudo deu certo. A gente extraiu um método helper, né? Um método helper, pelo que já dá para vocês ver, é um método que ajuda, né? Um método auxiliar para você construir widgets. E qual que foi a necessidade dessa, principalmente na época, vocês viram ali, a gente estava com quase 600 e poucas linhas de widget, tal, muita coisa construído. A gente estava começando a usar comentários e ainda tem alguns comentários ainda no código para a gente poder separar outros widgets. E quando eu falo widget, o que eu quero dizer? Embora, por exemplo, um botão seja um widget, um column seja um widget, um sized box seja um widget, a gente costuma delimitar componentes fechados como um widget específico. Por exemplo, aquele build search. O que tem no build search? Tem a caixa de pesquisa, né? E tem o botão, né? Então a gente tirou todo o componente que era referente a isso. Então você tem o sized box ali, que é onde começa a construção do build search, né? E aí a gente tem a row, tem o expanded e tal, enfim, tem todos os outros widgets. Mas o pai principal, né, que foi como eu comentei aqui com os meninos antes de começar, tem um que é um ancestral mesmo, tipo assim, depois dele, sei lá, talvez só o scaffold, ou uma column, ou um list view, ou um outro widget de estrutura da página. Mas sempre tem um widget py que é esse widget que a gente acaba extraindo, tá? E é óbvio, esse widget ele tem e deve conter outros widgets, né? Para que a gente possa realmente criar um componente na ideia de componentização da web, de outros frameworks, de que componentes são layouts, né? Ou pedaços do layout que são desenhados e aí algum tem botões, outros só tem textos, enfim, eles são feitos por um propósito em comum, beleza? Dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar tirando métodos helper, vamos extrair, fazendo todo esse procedimento. Enquanto eu estava aqui falando aqui, eu estava só observando na tela, você fez um scroll aí na tela, por causa que parece que ele sumiu o build search de Tá aí em cima. Tá cima, aqui, ó. na linha de Não, cima. ele tá aí, É. mas e na tela? Ah, é. Lá embaixo tem que descer Ele sumiu bastante. mesmo. Não, mas ele sumiu Oxi. Ah, não, dali. tá Ah, aqui. não, ele Tá tá aqui, tá ali. aqui, tá Ah, aqui, não, tá aqui, tá então aqui. foi o scroll. É que Então foi foi o scroll. scroll, foi o que eu pensei. O scroll levou ele para passear. Então beleza, tá tudo ok, tá tudo aí. O que a gente vai fazer agora, né? Iremos olhar alguns widgets e aí, né, a gente pode. Fica muito a critério da gente,
mas acho que assim, até por uma questão da gente não se perder, a gente começa de cima para baixo, sempre tirando os mais simples. Apesar que a complexidade, como a gente ainda está dentro de um mesmo bloco, não tem tanta complexidade para agregar, né? Essa questão de complexidade que eu estou falando, a gente vai entender melhor quando eu começar a extrair esses helpers para que eles se tornem widgets separados do layout como um todo, da página como um todo, beleza? Bom, dito isso, vamos lá. Vamos criar extrair, né, outro método helper. Vamos ver qual widget a gente poderia fazer isso. Ah, tem o build search, aí depois tem o box, aí tem esse aí, ó, widget display, que pelo que parece ele começa nesse container e tudo que está dentro dele é isso, É isso mesmo. né? Então a Dá pra gente É, extrair ele. dá para extrair ele, mas aí basicamente. você não vai fazer desse. Aí, ó, não, clica ali agora, verdade, foi uma boa, clica ali. Extract method, né? Extract Apareceu. method, dá um clique aí. E o Coloca aí, método. Vou coloca pegar só build. o. Por que a gente coloca build como prefixo? Por causa que é o método que vem do build de um widget comum. Então a gente usa build como prefixo e o nome do widget. E nesse caso é o display, né? Build display? É esse negócio que Isso, é display? isso mesmo. Não Tá vai ali, ser build cyberlinha? Não, é por causa que tá ali no comentário, né? Poderia ser Cyberlane, mas vamos pôr display por causa que aí, o que a gente faz? Na verdade é até uma boa prática. Por exemplo, a gente começa usando os comentários e aí depois a gente se orienta pelos comentários para criar os métodos helpers, né? Aí a gente só Só não sei pra onde que ele foi parar. Deixa isso, eu ver. dá um Aqui. F12, foi ali para cima. E ele criou, aí em vez de retornar o container, você poderia retornar um widget, né? Uhum. E aí agora tem um ponto de observação importante. Vocês viram que nesse método que a gente fez de extrair, ele não passou o build contest e provavelmente se a gente olhar no build search, a gente passou o contest, mas nós não utilizamos, né? Então se o Nathan subir lá, Certo. sobe lá em cima lá, é bem provável que no build search a gente não tenha utilizado o contest ali dentro. Sim. A ponto, tipo, tira ele daí. Tira o build o const e o build consist pra ver se vai ter alguma reclamação. Apesar que teve, ó. Não, teve lá embaixo por causa onde tá Ah, chamando, tá vendo? porque aqui tá como chamando. Isso. Ó, ele não precisou. E aí, né, na verdade a gente tem dois pontos, tá? Essa versão atual do Flutter, a gente pode chamar o contest em qualquer lugar do widget, tá? Então tem o contest aí, né? E a gente pode chamar o contest em qualquer outro lugar do widget. Eu não sei qual é o efeito prático disso, se o que está fora do widget tem alguma influência ou sofre alguma influência. Das vezes que eu utilizei, usei tranquilamente, sem nenhum problema. Então acredito, não é certeza, fica a título de curiosidade para quem quer saber aí. Eu acredito que o contest que a gente acessa globalmente no widget, né? É esse mesmo contest que é passado no build. Então, beleza. A gente conseguimos ver que não precisamos passar o build, né? Então, provavelmente nos próximos a gente não vai seguir passando o build. A gente teve um porém aí, ó. E aí você vai poder ver que é o que? Essa parte faz parte do outro build display, não faz? Ou não? Então, eu imagino que sim. No caso, ela tá É, fora, né? Ela tá É, embaixo. ela meio que fugiu, né? Fujona. Ela deveria escapou ficar do lá dentro, grupo. né? Aguenta aqui. Ué! Ela saiu correndo. Ela saiu, cai. Socorro! A Então gente já resolve. dá um recorte aí, vamos lá no build display. F12, tá, gente? Sempre a gente Ah, tá indo pra algum lugar, a gente vai, coloca um F12 e aí vai. opa, Aí tem um porém. Ele é embaixo um do container, return. certo? E se você olhar aí, isso aí vai ser um stack. Então, se você colocar, ele vai dar um posicionamento talvez inesperado. Coloca pra você ver. Eu acho que ele vai entrar dentro, não é? Opa, Isso. ele teria que ser dentro do menino aqui. Olha lá, Sumiu. Ele ele sumiu. E tá por sumiu por baixo, quê? né? Porque ele tá no stack. É, aí, Uhum. aí eu acho que é um ponto de atenção que, se vocês observar um pouquinho, vocês vão entender como que faz pra resolver esse problema. Tá tão intuitivo quanto vocês pensaram. Eu sei que vocês pensaram na solução correta. Colocar fora do container? Sim, mas como? Ah,
Caraca. Ele tá posicionado aonde? Originalmente. Fora. Fora do container. Fora, mas É. em cima, embaixo, do lado do outro, Embaixo. embaixo, certo? E qual que é um widget que faz esse tipo de estrutura? Uma column. Essa é a resposta que vocês estão procurando. Então tem que colocar uma Coloca o column e pé, uma colocar ele dentro da cola. column. Acho que o Gu falou a charada. Fala aí, Gu. Column e colocar o pad dentro da column. Mas aonde que coloca essa É cola? isso? Envolve quem? Ah, envolve quem? Essa é a questão. Aí, ó, Natan. Pô. Comentou. Quase. Ah, pegar o container inteiro. Não. Isso. Ó, e é até legal que isso aconteceu, porque isso acontece muito no cenário real. Na hora que você vai extrair um widget, na hora que Ixi, você vai mas fazer alguma vai ter que coisa. arrumar agora, hein? Provavelmente é o alinhamento do container, se eu não me engano. É da Não, esquerda. esse aqui, será? É, pode pôr menos. Então pode É tirar. que esse Nem deve Se ser sei. zero, desse, então né? Arranca pode Vou tirar fora. até o arrancar pad. fora isso aqui, Pode né? tirar o pad. É. Tá com zero, Arranca então. tudo. É, É. já é Achei lá o horas. gato, hein, meu? Hã? Achei o gato. Achou o gato. Já viu que né, é fácil, mas não é difícil. Bom, já Rapaz. tiramos, já fizemos mais um vídeo. Olha o tamanho disso aí, mano. Parece um. Parece que não tem fim. Não é verdade? Não parece que o negócio não tem fim? Eu Nossa, vou. Eu vou jogar lá pra baixo isso aqui, hein? Pode ser, pode ser. pô, dá pra interpretar da seguinte maneira, né, viu? A gente Hum. tá jogando ele por debaixo do tapete, tá ligado? É literalmente isso. A gente tá jogando pra debaixo do. É, joga aí que esse negócio terrível aí de se ver. Tipo assim, a construção tá gigante. A gente faz o quê? Joga o inteiro Tira lá ele pra do baixo. meio ali e vai jogando lá pra baixo. Não, joga o inteiro Vai lá só pra baixo. escondendo ele. Vai só escondendo, mas no final das contas tá tudo lá ainda. Acho que você colocou a descrição correta. Vai fazer isso com todos? Com todos. Aí agora a gente É, pega as categorias. E aí a gente vai chegando num conceito que é o quê? O size box a gente nunca mexe. A gente se deixa Certo. sempre ele. E aí a gente consegue ver melhor o size box separando um elemento do outro. é que Extract querendo ou não, o size de method. box ele mantém, né? Sim. Ele tá respeitando o começo e o fim do IDEF. Isso. Os espaçamentos que vai ter entre um e outro. E parece que não. Aí não precisa fazer nada. Aí pro próximo, esse aí qual? Esse é o Hot Sales. Hot Sales. Isso Ele, aqui. ele, ele seria só a gente poderia colocar display hot sales, build hot sales, build É, header, não build hot sei. sales. É build hot sales, né? Build é tipo title hot sales ou build title produtos, alguma coisa assim, sabe? Isso, enfim. Nome é um negócio sempre muito difícil, mano. A gente nomear as coisas. É Então não complicado tem, não nomear. tem um tá certo. Tem um Que tipo, ó, é, coloquei esse nome aí. Não dá pra colocar lá, var 1. pô, até hoje tem que entender quem colocou o nome de cadeira na cadeira. Real, né? O cara Mas, olhou pro mas, mas, negócio e falou, uma cadeira, já mas você vai era. olhar pro gringo e ele vai falar que é chair. E aí? Aí, Então, E na China, como que é? How are you? é... Shananonyu. é a xenofobia aí, ó. Never was. Aqui não, aqui E esse não. navigation bar aqui? Vai A gen- chamar ele é, a também? gen- esse daí é o que eu poderia falar que ele é complexo, por quê? Porque ele gerencia estado. Porém, como a gente ainda tá extraindo o método para dentro da classe, ele vai conseguir fazer esse gerenciamento ainda sem problema, sabe? Então É que tá no mesmo arquivo ainda, né? isso, a gente ainda tá no mesmo arquivo. As coisas vai ficar legal mesmo, e aí não vejo a hora da gente já começar isso, que é quando a gente começar a extrair o widget, tal, e aí a gente vai chegar num padrão FIFA de qualidade. Recebe essa É, FIFA. cheque. Aí o que que você faz? Nos widgets ali que retornam container ou coisa e tal, sempre retorna um widget. Por boa prática, não é nem porque eu quero, porque meus olhos querem. Ai, caramba. Você não Aí, ó. retorna isso. 207 ali Esse você aqui, passou.
Não, mas esse aqui também, tudo? Você vai Sim, retornar um widget? sempre é um Pode crer. widget. Porque a natureza deles, né, é um widget. Uhum. Efeito prático? Eu acho que nenhum. Efeito visual? Escrito widget, pronto. Vamos ver se ficou tudo ok. Salva, dá um rebuild reload. Acho que tá tudo ok, né? Sai Tá. clicando, fecha, abre. Então, inclusive, já pode ir ali, já faz um commit ali, já vamos finalizar essa etapa. Só não manda o- os O bandos vírus doidos ali. ali, é. Ahn, só um minuto aí, rapidão. Bom, põe. Pode pôr feature. Extraído helper methods. Ó, inglês, rapaz. É Oh, louco. English, bro. É chair? A Charlie aí, ó. I want a chair. Check. Bom, tranquilo, né? Hum, a gente poderia fazer isso no outro ali, mas não é essa a ideia da aula. Ou poderia, enfim, depois a gente faz. Mas o que que eu quero passar com isso para vocês, tá? Com o passar do tempo, o pessoal. Acontece com muitas boas práticas de software, tá? O pessoal acha que isso é uma bala de prata, né? Isso é uma expressão do inglês que bala de prata é tipo uma bala que resolve tudo. Tipo, ah, não, sei lá, que isso aqui mata dinossauro, mata vampiro, mata todo mundo. Vampiro. É, a bala de prata. Então resolve todos os problemas. E não é essa a ideia. Helper methods são para algumas coisas é, pontuais, assim, não todos os widgets que a gente está construindo na tela. Porém, ele se tornou uma prática, né? Uma má prática é uma prática que não é recomendada. Então, não é recomendado que as pessoas usem helper methods, né? Algumas pessoas defendem que sim, outros defendem que não. O meu posicionamento é não usem helper methods, tá? Eu dificilmente uso, ou eu quase nunca uso, eu acho que eu nunca usei. Não, eu Só usei usa no, em caso extremo, né? eu usei no começo, mas eu parei. Por quê? Porque eu prefiro muito o que eu vou ensinar depois de agora, né? A partir de agora. Que é a gente realmente fazer um helper method, em vez de ele virar um method, ele virar um widget. A gente vai extrair e aí nós teremos um widget, beleza? Então a gente vai começar esse Fechou. processo e aí a gente vai finalizar realmente na próxima aula, porque a gente vai ter esse bottom bar e aí eu vou explicar alguns conceitos que vai ser bem interessante, principalmente o stateless, o stateful e tal. Mas aí hoje a gente dá a introdução do helper method pro, para a extração do widget propriamente dito. Então vamos considerar o seguinte cenário: vocês chegaram no software, agora vocês foram considerados desenvolvedor júnior ou pleno, e você chegou, o código está assim, e aí o pessoal falou, vamos precisar reestruturar, fazer um refactor, tal, a gente não está usando mais helper method, não é uma boa prática, enfim, não queremos mais. Então vocês vão encontrar o código exatamente ou parecido com o que está aí, beleza? Então espere esse cenário como se fosse um cenário real. Ou pior, vocês encontraria como estava antes do helper method, beleza? Então, Certo. tipo, Beleza. é bem plausível que isso que seja assim mesmo, e o que você pode fazer é tentar facilitar o seu trabalho. Então a gente vamos começar lá dos primeiros widgets lá que a gente já pegou lá em cima. Ó, aí tem o build e tal, a gente tem esse build search, né? Vamos supor que o software já está assim, o pessoal usa helper method, então muita coisa já está facilitada e etc e tal, beleza? Vamos considerar esse cenário de possibilidade. Ah, o que você faz primeiro? Dá um contraponto aí nesse método, coloca, vamos ver se ele tem. Ele não tem como você. Só tem como você extrair um outro método, então não vai ser possível para você que daria. Então dá um F12, faz diferente. Então dá um F12 nesse método. Aí agora clica aí nesse primeiro widget, pai, o primeiro que vem, que é esse. Isso, Search dá um box. contraponto e extrai ele. Extrai o widget. Extract widget. Aí agora um comentário importante. Geralmente, quando a gente está construindo a tela, a gente extrai o widget sempre privado.
E as variáveis privadas, classes privadas são sempre com prefixo de underline, tem sempre um underline, na ideia de, ó, pertence somente a esse arquivo, beleza? Então, se não é um componente que a gente vai utilizar entre outros, a gente deixa sempre underline, tá? Então, a ideia vai continuar aí nesse arquivo, o arquivo vai continuar, entre aspas, grande, gigantesco, etc, tal, aí você pode pensar, mas ele vai ter, a gente vai separar responsabilidade, separar estados, tal, e isso vai ser importante conforme a aplicação vai crescendo. Então, primeira coisa, underline, né? A gente tem uma boa prática de nome de método, ele é Pascal Case, então a primeira palavra inicia com letra maiúscula, né? E as outras palavras assim também. Diferente dos métodos que inicia minúsculo e depois maiúsculo, beleza? Então, aí a gente pode chamar esse widget de search. Não precisa ser nem search widget, sabe? Você coloca só search. Enter. Beleza? Aí ele passou o gray color, tal, que aí parece que ele precisa para poder ser construído. E aí isso a gente deixa, não tem nenhum problema. E aí o que a gente faz? Copia esse search aí agora. Né? Copia esse widget sem o return. Recorta ele daí, apaga esse método que não vai mais usar. Agora vai lá na declaração dele. Lá no topo do Everest. Chegou! E já pode apagar. Não, aí agora você apaga porque esse método não existe mais, né? Isso. Então, assim, aí essa se torna prática. A gente transforma o nosso método helper em um widget. E o que aconteceu, né? O que virou? Agora ele ficou verde? Esse é o benefício? Não. Não não dá pra mostrar já benefício assim. A gente vai conseguir ver benefício quando a gente chegar no Bottom Navigation, por causa que ele gerencia estado e tal, e isso vai ser bem legal. Mas entra aí, dá um F12 no search, só pra gente mostrar a estrutura que ficou o nosso elemento. A gente não está mais dentro da classe do widget Py, que é o, se eu não me engano, é o homepage. A gente tem uma class search, né, underline search, que extende o stateless widget, né? A gente já no começo desse curso a gente falou que é o stateless, é um widget que não compartilha estado, ele não são coisas que são fixas, não se alteram, né? E aí a gente tem, né? O que ele já facilitou para nós? Ele colocou aquela propriedade gray color, já colocou o required e tal. Isso ele já fez pra gente. Eu particularmente uso muito isso, control ponto, isso faz muito parte do meu dia a dia. Agora se você, não, eu quero fazer tal, eu gosto, eu faço no papel. Gente, eu não tô pra criticar que a Passa pessoa, no papel. o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu uso ferramentas que facilitam o meu dia a dia e eu recomendo que você faça isso e foque no que é mais importante, né? Então, vamos usar as ferramentas e usar o cérebro para as coisas que são realmente importantes para o crescimento do sistema. Então, isso ele já fez. Provavelmente nos outros widgets ele vai querer compartilhar alguns tal. E aí a gente vai sempre fazer uma ressalva, ver coisa que está compartilhando demais. E aí tudo a nossa mente começa a pensar numa questão de design. Poxa, e aí quando eu estou falando de design, não estou nem falando de desenho, é o design da arquitetura, tal, como que essa arquitetura vai ser desenhada e etc, tal. Então vamos extraindo alguns outros, né? Vamos extrair só mais um, porque aí a gente já vai finalizar essa aula e na próxima a gente continua com mais detalhes. O build display e tal, extract widget, underline display. Tudo indo tranquilo. Aí vamos lá no problema. Chegamos lá. Widget display. Aí uma coisa que vocês podem notar, por exemplo, o comentário não faz mais tanto sentido, faz? Não. Não. Vocês vê um benefício já que a gente já vai ganhando? No Helper Uhum. Method a gente já ganhou esse benefício de tirar o comentário, né? Mas a questão de usar o stateless é que você organiza agora, porque ó, olha, é que assim, a gente vai conseguir ter mais visibilidade quando a gente tirar todos os outros mais para baixo, né?
Mas a gente vai vendo que a curto prazo, né? Porque isso é algo fácil da gente fazer, não demora 1, 2 horas de trabalho. Então, nesse curto prazo, a gente já começa a ver uma arquitetura diferente, uma arquitetura separada, assim, entre aspas, em módulos, tal. E a gente vê que o nosso código vai se tornando mais legível, vai se tornando, como eu poderia dizer, ele vai tendo o mesmo formato. A gente vai olhando para ele assim e vai associando, poxa, isso aqui parece até que é padrão, sabe? Tipo, cara, parece que foi o Flutter que fez esse meu widget. Não, ele forneceu dispositivos, forneceu ferramentas para que a gente pudesse desenvolver o nosso código e o nosso código parecer Flutter nativo, na ideia assim, cara, o nosso código tá igualzinho o Flutter, as bibliotecas do Flutter e tal. Ó, caramba, eu passo parâmetro também. Ah, passo parâmetro nomeado e tal. E aí meu componente se comporta de um jeito ou de outro. E aí a gente vai tendo, pegando mais nuances, vai entendendo melhor sobre como funciona realmente um desenvolvimento. Por que a gente tem que passar parâmetro para o size box, por exemplo? Por que a gente passa o cross-elling? Por quê? Porque lá dentro ele vai pegar essa ferramenta e vai fazer alguma coisa em relação à construção da tela. É sempre isso. Ah, para que eu passo parâmetro ali pro pad? Ah, porque ele vai pegar aquilo que você passou, vai ver as dimensões onde ele pode construir e aí ele vai construir de acordo com os dados que você passou como parâmetros para ele, né? São coisas que são triviais, podem parecer triviais, mas são essenciais para a gente entender como que o Flutter constrói telas e também pegar uma prática de construção de tela e de construção de widget, tá? Isso que a gente começou a fazer foi a extração de helper methods, extraímos, né? Continuamos a aula de ontem, extraímos, aí agora começamos a extrair widgets e aí a gente vai continuar isso aí amanhã. É bem provável que a gente fique mais umas 3, 4 aulas, tanto nessa tela quanto na de onboard, para a gente tentar achar similaridades e se acharmos, a gente vai fazer widgets shared, né? Ou compartilhados, para a gente entender questão de reusabilidade e aí colocar em práticas mais alguns conceitos de engenharia de software. Beleza? Beleza. Em cima disso, o Natan, o Gu, vocês têm algum comentário? Vocês do YouTube podem fazer também as dúvidas aí que tiverem. Não, pior que não. Tranquilo. Eu, Tá eu tranquilo, concordo né? também, tá certo, tem que extrair mesmo pra ficar mais bonito mesmo. Fica legível, não fica? E, Legivelmente você olha e você ô fala, louco, caraca, o bem negócio melhor, tá Bem bonito. melhor. organizado. Parece eu quando me olho no espelho. Ah, não, eu forcei agora. Agora forçou a barra. A autoestima do cara aí, ó. Fala assim, aí o cara tá cheio da autoestima mesmo. Bom, Compartilha, compartilha a autoestima com o público. Gente, como não consigo dar um momento papo coach, né? Então tem que compartilhar a autoestima. Então, deixa o seu joinha, já que você tá dando risada aí também. Ai, caramba. Bom, então é isso. Eu vou indo lá, tá? Aí, Natan, dessa parte aí você pode fazer o commit também, é baseado no que você viu aqui. Aí vocês podem já pegar a autonomia. Ah, a gente fez isso, transformou tal. Cria um commit e tá tranquilo. Beleza? Demorou, Bom, demorou. eu vou indo lá. Fechou. Obrigado, Gu. Obrigado, Natan. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Até mais. Amém. Demorou. Você Falou. também, Tchau, viu? tchau. Valeu. Amém. É nóis. Bom, para você que ainda continua aqui, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha entendido sobre o conceito de Helper Method, tenha entendido essa introdução que a gente demos na extração de widgets e esperamos que a sua prática do dia a dia possa ser melhorada e desenvolvida. Peço que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e é isso. Que Deus abençoe a sua vida. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Fui. Tchau.